Olá, eu já estou aqui observando e investigando o espaço. Você gosta de fazer isso também? Hoje, nesse dia da astronomia, considerado por pesquisadores, astrônomos, apreciadores do céu e das estrelas, a gente celebra o Dia Mundial da Astronomia neste dia. E aqui no Parque Vicente Aranha a gente preparou uma programação super especial para vocês. Neste mês de abril, que marca os 97 anos do Sanatório Vicente Aranha, a gente dividiu a nossa programação em alguns eixos. E hoje, nesse dia, a gente não podia deixar de lado o eixo de ciência, tecnologia e inovação. Mais cedo, a gente, em parceria com as meninas do STEM 2D, um projeto de mulheres na ciência do ITA, a gente abordou um pouco sobre a funcionalidade, o mundo e o papel dos foguetes. E agora, a gente vai ter um bate-papo com um convidado muito bacana no Ciência para Todos, que é o pesquisador e professor Germano Bruno Afonso, para abordar um pouco sobre a mitologia indígena. E ele cria as interfaces dos saberes tradicionais com a ciência, trazendo um conhecimento muito bacana de uma pesquisa muito renomada que ele construiu e tem um vasto repertório para poder dialogar. Então se liguem na live e acompanhem, a programação está muito legal. E eu não posso deixar de dizer que o Ciência para Todos, o eixo Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é patrocinado pela Latequer, o IOV, Instituto de Oncologia do Vale, a Ortoservice, a Degraus, a NIPBR, o CEIB Medicina Diagnóstica, a Biofarma Farmácia e a concessionária Tamoios. Esta é uma realização da AFAC, Organização Social de Cultura, e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Agora eu deixo vocês com o professor Roberto Stepaniak, que é o coordenador aqui do Projeto Ciência no Parque, e tem um recadinho para vocês. Se liguem na live, se inscrevam aí nas nossas redes e no nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto Ciência no Parque. O projeto Ciência no Parque, ele se inclui entre as atividades do Parque Vicentina Aranha. O Parque Vicentina Aranha fica em São José dos Campos e nós sabemos que as visitas a um parque propiciam atividades de lazer e também de enriquecimento cultural. No nosso caso, por exemplo, do Parque Vicentina Aranha, nós temos uma grande quantidade de espécies vegetais e animais que circundam um conjunto arquitetural muito interessante da fase sanatorial de São José dos Campos. Além disso, o parque propicia um conjunto de atividades também ligadas à cultura, ligadas à música, às artes plásticas e às outras manifestações culturais da cidade. A partir de 2013, nós iniciamos um projeto relacionado com alguma coisa ligada à ciência, que é o chamado Projeto Ciência no Parque. Esse projeto Ciência no Parque, que é coordenado e dirigido sempre por voluntários, pessoas ligadas aí às várias entidades de pesquisa e de ensino de São José dos Campos, e ele contém várias atividades aí ligadas à ciência. Uma delas é uma exposição permanente de experimentos interativos, em que os visitantes aí desta exposição são colocados frente a vários fenômenos científicos, cuja explicação é dada por monitores e também os próprios participantes aí, eles se manifestam e têm possibilidade então de interagir. Além disso, nós temos palestras, temos oficinas e muitas vezes aí nós propiciamos aí observações astronômicas, que é uma das atividades aí das mais importantes aí do projeto Ciência no Parque. E hoje, de modo especial, nós queremos dar boas-vindas ao professor Germano Bruno Afonso, que é um especialista em astronomia e especialista também em astronomia indígena. Ele vai nos dar uma palestra sobre a mitologia astronômica indígena, um assunto que não é muito conhecido do público em geral, e eu tenho a impressão que vai propiciar uma possibilidade de conhecimento com esta atividade aí, que os índios, como que os índios interpretavam o movimento dos astros no céu. Seja bem-vindo então, professor Germano Bruno Afonso. É uma satisfação tê-lo como participante dessas atividades do Ciência no Parque.
Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Boa noite a todas e a todos, né? É mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês em São José dos Campos. Eu acho que é a terceira vez que eu faço algum trabalho com o SESC. Eu trabalho com astronomia indígena. Na verdade, eu sou astrônomo profissional, né? Eu tenho doutorado em astronomia e nessa área que é a minha formação. Mas na parte de indígena, eu desde pequeno, eu resgato e um pouquinho esse conhecimento, registro também, principalmente, mais do que resgatar, né, porque ele é vivo, existe ainda. Então, tem muitos mitos que eu conheci, né, que estão dentro do folclore brasileiro, com origens indígenas, e que são relacionados com a astronomia, né, porque os indígenas, eles não separam o céu da terra. Em quase tudo que eles falam, mesmo que a gente não perceba, é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês, tem alguma coisa a ver com o céu. Então é sobre isso que eu vou falar nessa palestra de hoje, né, sobre a mitologia indígena, brasileira, vamos assim dizer, né. Apesar que, como nós estamos aqui em São José dos Campos, aqui no Brasil, na região sul e sudeste, é mais Guarani que predomina por aqui. Mas o Guarani também tem no Paraguai, na Argentina, na Bolívia principalmente, né? E essas mitologias são nossas e deles. E deram origem a muito da nossa cultura. Então, o que eu vou falar é mais especificamente sobre os Guarani. Então, vamos começar. Então, a mitologia é o estudo do mito, né? E mito é uma narrativa das civilizações antigas, em geral oral e sagrada, relacionada a uma dada cultura que procura explicar o universo, os fenômenos naturais, a criação do mundo e dos seres humanos e não humanos. O mito é de difícil compreensão para aqueles que não pertencem à cultura onde ele foi originado. Então, lógico, depende da maneira que você vive, da sua cosmovisão, para entender. E o que a gente faz aqui é tentar entender um pouquinho esses mitos antigos, né, com nossos conhecimentos modernos. Quer dizer, aí já começa um problema, né? É um problema gostoso, naturalmente. Tudo que é cultura é bom. Vou começar com o mito do Boitatá. Tá? O mito do Boitatá. O que tem? Tem muita gente que fala que os mitos foram trazidos pelos padres jesuítas, que eles usavam isso para catequizar os índios, né? Mas o que os padres jesuítas faziam era modificar os mitos que aqui já existiam, porque é como se os índios não tivessem uma cultura antes, né? Então, o Boitatá, por exemplo, esse mito era conhecido em todo o Brasil desde a chegada dos colonizadores. Isso não sou eu que estou falando, isso até tem na literatura, né? Tem cartas que foram enviadas para Portugal e tudo mais, relatando esse mito do Boitatá. E eles achavam muito estranho, porque todo mundo conhecia o mito do Boitatá. Então, vamos começar por ele, tá? É o mais famoso mito que existe, né? Então, o que significa Boitatá? Na verdade, é Boitatá, em Guarani. Boi significa cobra e tatá de fogo. Então, na verdade, muita gente pensa que é um boi,
de fogo, ou qualquer tipo de boi, na verdade é uma cobra de fogo. E na origem desse mito, eles falam que na época do dilúvio, sabe que o dilúvio é um mito universal, praticamente no mundo inteiro alguma coisa com dilúvio. Aqui no Brasil não ficou diferente, nas culturas indígenas, né, do nosso país. Então, teve um dilúvio e uma cobra grande, né, ela ficava embaixo da água e ela, como tinha fome, né, ela devorava animais e principalmente os olhos. E quanto mais ela devorava, ela ficava mais brilhante, mais brilhante. Daí veio o nome de cobra de fogo. E depois que acabou o dilúvio, que ela saiu, então ela continuou comendo os olhos de animais e do ser humano. Tá? Então isso daí é a base do mito, né? E por que todo mundo conta? Atrás do mito, né, sempre tem alguma coisa. Isso que é interessante, você tem que encontrar aquilo que o mito quer dizer, né? E eu, por exemplo, já vi a cobra de fogo. E onde que ela mais aparece? Nos pântanos e nos cemitérios. Tá? No pântano e no cemitério, onde tem matéria orgânica. E o que acontece, então? Já vi cobra de fogo. Tá? E o que seria a cobra do fogo? O fogo olfato. Então, aquela matéria orgânica, né, sai para fora, entra em contato com a atmosfera e incendeia. E como tem vento, aquele fogo, aquela bola de fogo, vai andando no ar, né? Vai se deslocando. Tanto que tem até vídeos, se você procurar na internet, né, da cobra de fogo, mas eles não sabem que é cobra de fogo. Muita gente pensa até que se trata de OVNIs, né? Porque é fantástico quando se vê uma grande, né? E, na verdade, isso a gente chama de fogo-fato. O fogo-fato imita a cobra de fogo. Tá? Então, aí tem, porque tanta gente vê, né? Então, a gente, pode ser que não seja, né? Mas tem uma explicação que o fogo-fato, eu já vi o fogo-fato com indígenas e eles chamavam de boitatá. Tá? Isso que eu quero dizer, né? Porque a gente tem que respeitar também, às vezes, os conhecimentos dos outros não é bem aquilo que a gente está pensando. E aí? Olha só. E aí o que acontece? Esse boitatá, estou falando como astrônomo, né? Ele existe até no céu. Porque que nem na mitologia grega, né? A gente fala greco-romana, na verdade é grega, que copiaram bastante dos babilônios, né? Mas você vê que aquela mitologia grega, né? E todo mundo acha muito bonito. E é lindo, de fato. Só que poucas pessoas sabem que tudo aquilo que está contando no mito está também lá no céu. E aqui para os índios brasileiros também, né? É a mesma coisa. Se existe um boitatá na Terra, é porque esse boitatá está lá no céu. E como que a gente encontra? Como que eles me mostraram isso daí, né? Isso é o registro que eu fiz, né? Então, para ficar numa linguagem bem fácil, tem a constelação do Escorpião, que é uma constelação de inverno. Agora, ela é bem visível no céu. O Escorpião é uma das constelações mais fáceis que existe de encontrar. Né? Então, vocês podem, a partir de hoje, né, procurar no céu durante o inverno, que você vai encontrar facilmente a constelação do Escorpião. Só que Escorpião é o que nós aprendemos nos nossos livros, né? Ocidental, constelações ocidentais que a gente chama. E o boitatá, o que é? Se você tirar, a boitatá está representada aqui no meio. Se você tirar as garras do Escorpião, você começa uma estrela bem vermelha que se chama Antares. Olha, já comecei bem vermelha, né? Parece que é de fogo já, né? Aí você pega simplesmente o resto do Escorpião e você acha o boitatá. Olha como é fácil. Tanto que é fácil que quando eu vou mostrar o céu para a criança, a primeira coisa que eu falo para eles é o boitatá. Tá? A partir do momento que eles acham boitatá, aí que eu vou para Escorpião. Aí, com certeza, eles vão ver mais fácil a cobra do que o Escorpião. Tá bom? Então, e aqui do lado, só para dizer que não é o último monstro, vamos assim dizer, né? O animal peçonhento que existe na nossa cultura indígena, essa aqui do lado direito também eu peguei lá do noroeste do Brasil, no Amazonas, né? Perto da Colômbia e Venezuela, que tem o anhá.
o Assurucucu, que está na mesma região que o escorpião, só que agora é o contrário. Ela é maior, né? Uma cobra grande, né? Tem a cabeça, tudo igual. A cabeça dela são as garras do escorpião. Pega todo o boitatá e ainda continua. Então, é outra cobra, né? Mas eu estou falando do boitatá, então ele existe na Terra porque ele existe no céu. Como toda a cosmologia antiga, né? Então, continuando. Mito de constelação, essas coisas, né? Isso quem que valoriza, né? Um astrônomo falar dessas coisas, né? Em primeiro lugar, porque é nossa cultura. E em segundo lugar, gente que nem vocês que estão nos assistindo, né? São cultas e gostam de conhecer, acham lindo isso daí, né? Assim como acho lindo, então a alegria de estar aqui falando com vocês é enorme. Só para vocês terem uma visão de coisas que às vezes as pessoas não valorizam, que é a nossa cultura, tem gente que valoriza. Por exemplo, isso que vocês têm aqui nesta foto é a constelação do Homem Velho. Tá? Constelação do Homem Velho que também recuperei, né, com os indígenas. Tá? Aí ensinei, e um aluno meu, que se chama ex-aluno Rodrigo Guerra, né, fotografou aquela região do céu e passou os tracinhos e mandou para a NASA. E a NASA sempre tem a foto do dia dela, né? Mas é foto de Marte, das sondas e tudo mais, né? E a NASA pegou esta foto aqui como uma foto do dia. Foi lá para o dia 8 de janeiro deste ano. Bom, e foi com o mito do Homem Velho e tudo. Então vocês veem que a NASA, né, valoriza, inclusive a NASA, valoriza. Eu quero dizer o seguinte, que a foto pode não estar uma maravilha, mas essa foto, mas atrás dela tem muito conhecimento, muita pesquisa e muito respeito pelas outras culturas. Eu acho que mais por isso que ela saiu de foto do dia, porque para nós foi um orgulho danado, né? Então, nessa foto nós temos as Pleiades, temos as Íades, temos as Seis Marias, que aqui no joelho é do Homem Velho, que é a perna boa, né? E assim por diante. E esse Homem Velho, que é essa constelação que está no céu, que geralmente que eu digo que tem uma história também atrás daquilo, né? Tem um mito dele. Eu vou contar para vocês, né? Esse mito, inclusive, a NASA publicou também, né? Que existia um homem velho, como o nome mesmo diz, né? E ele se casou com uma mulher mais nova que ele, bem mais nova, né? Então já sabe o que pode acontecer, né? Só que a mulher dele se apaixonou pelo irmão mais novo dele. E para ficar com o irmão, pegou e cortou a perna dele. Você vê que tem uma perna cortada. E bem na ponta da perna cortada, tem uma estrela vermelha. Tá? Tem uma estrela vermelha. E o o Homem Velho sofreu, né? E faleceu. Aí, como ele era um homem muito bom, né? Ele pegou os deuses, né? Ficaram com pena e transformaram ele numa constelação. É igualzinho, praticamente, os mitos gregos. Tem a história do Filco, né, que era considerado o pai da medicina, que aconteceu mais ou menos uma coisa semelhante, que também foi transformada em constelação por Deus para se perpetuar. E é uma constelação do bem, porque quando ele começa a aparecer, está chegando o verão. É tempo de calor e de abundância de alimento. Aí eles estão falando, bom, esse mito assim tão curto, só do Homem Velho, você pode falar uma noite inteira. E só que a história é bem mais forte que isso que eu falei. É que geralmente até na nossa cultura, e na cultura grega, os mitos é do bem e do mal. Tá? Bom, aqui você já viu uma história do mal, né? A mulher cortou a perna dele, aquelas histórias todas, né? Então, tem que sempre ter em conta isso daí, tá? Então, como a gente conta para as crianças, mas todos os mitos, em geral, mitos são fortes. Tá? E aí, olha aqui. E aqui está o Homem Velho, como eu represento no céu, tá? Aquela figura do Homem Velho está aqui, ó, em verde, tá? Nas constelações ocidentais, onde que fica o Homem Velho? É a pergunta que a gente faz, né? O Homem Velho fica na constelação de Órion, o Caçador, que está aqui mais no alto, e do Touro. Então, essas duas constelações, olha como é grande o Homem Velho. São duas constelações grandes ocidentais para formar uma constelação só, que é do Homem Velho. Bem mais fácil de encontrar que Órion e o Touro. Porque muitas vezes as pessoas às vezes se decepcionam, né? É de olhar para o céu, saber que lá tem um touro, sabe todas as estrelas e não consegue imaginar um touro. Enquanto que aqui, no lado direito,
você com as estrelas que são dadas, né, da mesma maneira, fazendo um palitinho, você olha para o céu e acha facilmente esse homem velho. Aí vem os mitos, as histórias, tudo que são bem longas, né? Então, o que estou fazendo aqui é resumo de resumo. Só de uma constelação dessa, assim como os gregos, né? Só do touro, aí dá para contar uma história de meia hora, tá? Isso que tem bonito, né? Conhecendo, ler no céu, eram culturas ágrafas, né? Não tinham escrita. Então, eles liam no céu através das estrelas. Agora, vamos para os monstros do folclore brasileiro. Isso daqui é uma das coisas mais interessantes que eu achei e que eu resgatei praticamente 80% do que eu vou falar que não está escrito nos livros e que está realmente relacionado com o nosso folclore e tem coisas a ver com o céu. Tem essa representação no céu também, é isso que quer dizer, né? Então, no folclore brasileiro, que vem dos Guarani, tá? O folclore indígena, né? Tem dos africanos, uma parte de indígena, aqui no nosso caso de Guarani, mas existem diversas populações, etnias indígenas, povos diferentes indígenas no Brasil, né? Estamos falando de Guarani, mas também entra os africanos e entra também os portugueses. Isso que forma o nosso folclore, tá? Aqui eu estou pegando a parte Guarani que contribui no nosso folclore. Então, tem os 7 irmãos monstros. Alguma gente nem ouviu falar, tá? Tem, por exemplo, o primeiro que nasceu, né? É o Tediu-Jaguá, que é um lagarto com cabeça de cachorro, tá? Só que outra coisa que vocês têm que considerar, nesses mitos, né? Sempre tem uma variação de quem conta. Lógico, é oral, né? Então tem muita gente que fala que o Tediu-Jaguá é um lagarto com 7 cabeças de cachorro. Já falo isso porque alguém vai falar, mas eu li, mas o fulano falou que não é assim, que é assado. Então, tem que dar um desconto disso daí, tá? Um fala que é com 7, outro com 1 cabeça de cachorro. Tá? Então, tem um boi-tuí. Boi-tuí. Boi, serpente, tuí, papagaio. Então, a serpente com bico de papagaio. Tá? Tem o monai. Monai. É uma serpente com chifres. Tá? Mas aqui também é outra coisa que tem que levar em consideração. O monai, eu aprendi também como se fosse um monstro com aspecto humano. Depois vou explicar por quê, né? Porque as coisas têm que ter uma lógica, né? A gente que é da área de ciências exatas sempre procura lógica. Eu esqueci de falar naquela parte que eu coloquei do Anhá, né? Eles chamavam do nome errado, né? Porque a surucucu que coloca ovos, né? E o que acontece, então? Agora já vem para a nossa área, né? Esses 3 são menos conhecidos, vamos assim dizer, né? Os 3 são menos conhecidos por nós. Embora eu sei a história, conhecia... eu sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira do Paraguai, né? Então eu sempre convivi com guaranis, desde que nasci. Então essas histórias eram as histórias que a gente ouvia, né? Então tem que dar um desconto se às vezes eu falo como se todo mundo conhecesse, né? Aí, e vem outro mais importante agora, que é o Jaci-Jaterê, que a gente chama de Saci-Pererê. Mas nós vamos ver que não é a mesma coisa, tá? Porque o Jaci-Jaterê que a gente conhece, né, é indígena. A origem dele é indígena. O Saci-Pererê já tem a parte indígena, já tem africana e já tem ocidental, né, dos portugueses. Então, assim, por isso que eu não faço muita questão que seja tão rigoroso, né, que nem nas ciências exatas, porque a gente sabe que a cultura ela é dinâmica, né? Ainda bem, senão nós estávamos na Idade da Pedra. Então, as histórias também vão mudando e assim por diante, né? Então, eu vou falar mais do Jaci-Jaterê para vocês, que o Saci-Pererê praticamente todo mundo conhece muito bem, né? E o Aó também, que é bastante conhecido. Bastante, quando digo, é mais com boi-tuí, essas coisas, né? Que eles falam que é um monstro de ovelhas com chifres, né? E que ataca as pessoas e que elas têm que subir numa árvore sagrada, tá? Para um coqueiro, né? Para poder se salvar. Senão, eles ficam lá esperando, né? Mas essas histórias eu também vi na prática, né?
E as pessoas que falavam que foi atacada por AOAO, pela maneira que contavam, nunca foi atacado, no caso, né? Mas dava a ideia que era porco do mato selvagem, e que atacava essas pessoas, porque eles falam, é a única que é matilhas, olha, ovelha com dentes enormes, garras enormes e com chifres, tá? Que perseguiam essas pessoas, né? E aí você pode falar que ou é cachorro selvagem, né? Ou é porco selvagem, mas que realmente alguma coisa atacavam como se fosse uma manada, né? Tá? E aí vem o mais de baixo, né? Que é o curupira. Curupi, em Guarani, é curupira para nós, tá? Só que eu aprendi como todo mundo, que eles tinham pés para trás, né? E estava lá com os indígenas, né? Mas em muitas representações, em muito mito, o curupi não aparece com o pé para trás. Tá? E, para terminar, o último, né? É o Ixó. São 7 irmãos, tá? O Ixó é o lobisomem nosso, tá? Que é uma pessoa que, por influência talvez do brilho da lua, né, ele vira, em lua cheia, ele vira uma espécie de lobo, né, e ataca as pessoas. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, esse lobisomem também, eu estou mostrando para vocês que a maioria tem explicação, né, uma espécie de explicação. Esse lobisomem também é universal, esse lobisomem. E o que acontece? Ele pode ser originado, né, pela influência, como eu falei, do brilho da lua em certos seres humanos. Eu já vi, por exemplo, como eu morava no mato, né, muitas pessoas terão reações diferentes de acordo com a fase da lua. Isso aí, se você quiser, mesmo agora, mesmo longe da cidade, mas existe a iluminação artificial que perturba muito esse tipo de observação, tá? Então, talvez a pessoa se alterasse em noite de lua cheia, né, e chamava de lobisomem, porque esse mito também é universal. Aí, só para mostrar aqui para vocês, né? No Paraguai, que é povo guarani, e que eles falam guarani, uma língua oficial, eles são tão apegados a esses mitos, né, de origem indígena, que tem até museu, tipo esse Museu Mitológico Ramon Elias, em Capiatá, perto de Assunção, no Paraguai. E lá a gente vai no museu, vai vendo isso que eu estou falando, vai vendo as histórias, é muito legal, tá? Então, olha como eles representam o Teju de Aguá. Como eu disse, pode ter outras representações. Se eu pegar um artista, ele pode fazer uma representação daquilo que eu falei, o Teju de Aguá, porque cada pessoa conta mais ou menos diferente, né? O que seria isso daí, então? É o lagarto cachorro. Olha aqui, é um corpo de lagarto e cabeça de cachorro. Isso lá do museu, né? Mas tem gente que fala que tem 7 cabeças também, né? A outra coisa, mas puxa, mas esse pessoal tem uma fantasia, né? Pode ser. Só que, o que acontece? Essa coisa tudo muda para você se você ficar sozinho no mato só uma noite, em noite de lua nova, que não tem lua, não tem brilho nenhum. Olha, a tua imaginação faz tanta coisa, o teu medo, que você começa a ver Teju de Aguá, começa a ver anjos, demônios, começa a ver tudo que é monstro que já te falaram que existe. Tá? Então, nesse sentido, estou falando de pessoas que fizeram tudo isso aí antes de existir a luz elétrica, né? E aí nós temos também o Boituí, com a serpente que é bico de papagaio, né? Tá? Quase sempre eles têm serpente, né? Porque, lógico, principalmente a sucuri, a anaconda, né? Causava muito medo para eles. Então, a imaginação, uma que tinha bico de papagaio, outra tinha cabeça de cachorro, e o pior, que geralmente esses mitos foram feitos para assustar criança. Mas eu trabalhava com pajés, e esses pajés, eles falavam como se fosse verdade. Quer dizer, eles experimentaram isso, talvez, conseguiram ver, eles viram. Então você não vai falar que é mentira, porque ele viu. Tá? Mas isso é a função, isso é a neurociência, né? Já participei de 2 congressos de neurociência, eles na verdade me perguntavam por que ele queria contar essas histórias, né? De como que as pessoas diferentes, né, podem ver essas coisas diferentes, inclusive no próprio sonho. Tá? E o Monai, serpente com 2 chifres, está aqui, né? Tá? Eu aprendi, quando eu era molequinho, né, que era um monstro com forma humana. Tá? Mas lá no Paraguai, por exemplo,
eles fizeram essa arte, né, do Manai, como se fosse uma serpente com 2 chifres. Tá? E o Jaci Jaterê, aqui que começa, né? Olha aqui, esse Jaci Jaterê foi o que eu aprendia quando era criança. E que a gente fizeram uma tradução literal, é Saci Pererê. Tá? Jaci Jaterê virou Saci Pererê. Tá? Quando foi como eu falei, quando foi colocada a cultura indígena e africana. Tá? E eu, quando era pequenininho, menor ainda, pensava que o Saci Pererê fosse de cultura africana. Só para ver que, às vezes, as coisas tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque aí eu já estava mudando de cultura. Na verdade, o Saci Pererê é do folclore brasileiro. Não é nem indígena, nem africano e nem português. É mistura daquilo, que é uma coisa dinâmica, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais do Saci Pererê. Olha, as principais diferenças entre o Jaci Jaterê, que é do mito, tá? Mito indígena, puro. Então, vamos lá. Ele é um indígena com cabelos ruivos e enrolados. Tá? Então, e o Saci Pererê do folclore, né? Ele é negro. Tá? O Jaci Jaterê tem 2 pernas. O Saci Pererê tem uma perna. Tá? O Jaci Jaterê não tem roupas, né? O Saci Pererê tem uma espécie de roupa e principalmente um gorro vermelho. O Jaci Jaterê não tem nada. O Jaci Jaterê bebe cachaça. O Jaci Jaterê e o Saci Pererê fuma cachimbo. Né? O Jaci Jaterê é assobiador, possui um bastão que torna invisível. E o Saci Pererê costuma se locomover dentro do redemoinho. Quer dizer, aqui estou mostrando o que tem de mais diferente assim, né? Tá? Principalmente do Jaci Jaterê, que é menos conhecido que o Saci Pererê. Mas, além disso, tem outras coisas. E Jaci Jaterê, na verdade, significa fragmento de lua, tá? Jaci Jaterê. E aí, continuando, o Jaci Jaterê é um mito, tá? Então, esse mito diz, olha só, todos esses monstros que eu falei, eles têm 2 objetivos. Um objetivo monstros indígenas. Olha, ele é monstro, mas ele tem o lado bom e o lado ruim. Todos esses monstros, a função principal deles, cada uma, né, é cuidar da natureza. Olha que bonito, né? Esse é o lado bom do monstro. Ele cuida da natureza, ele persegue aqueles que descuidam, que corta árvore sem precisar, ou mata animais ou aves sem precisar. Eles procuram castigar, são protetores, são o senhor dessa parte da natureza. E a parte ruim, né, que eles fazem outras coisas, né, principalmente para o ser humano. Né? Então, é bom entender, porque a gente está acostumado, aquilo que eu falei desde o início, né, a gente é acostumado com um mito bom, né, e que seres, né, espirituais só bom, e aí é que nem nós, eles são bons e são ruins. Tá? Então, vamos pegar o Jaci Jaterê, por exemplo. Ele é o senhor das cestas, quer dizer, de dormir a meio-dia, tá? Ele apoia isso, no bom sentido, e todo mundo fala que faz muito bem, né? Fazer uma cestinha, depois voltar a trabalhar. E protetor das abelhas e dos ervais. Tá? Mas o que ele faz? Essa parte é boa, né? Muito bem. Ambientalista, né? E o que ele faz de ruim? Ele rouba crianças que leva para o seu irmão Aó, que é um canibal, devorá-las. Tá? Então, essa parte do Jaci Jaterê. Olha, que no folclore, quando passou para Saci Pererê, já mudou bastante, né? Mas ele continua. Ele, em vez de derrubar a criança, né, ele pratica muitas travessuras com animais e pessoas. E ele gosta também de levar a criança para o mato, mas geralmente ele devolve depois de um tempo a criança doente, aquela história toda, mesmo no folclore. Né? Bom, agora é o seguinte. E quem que fez essa parte do folclore? Foi o Monteiro Lobato, né? Que viveu entre 1832 e 1948. Então, eu acho o seguinte, mesmo sendo folclore, para uma pessoa que conhece um pouquinho, fica muito diferente de Jaci Jaterê passar para Saci Pererê. Tá? Só para contar uma historinha, né?
Aí tinha... era no Halloween mesmo. Mas faz bastante tempo, uma professora que falou conosco que ela queria fazer qualquer coisa relacionada com as crianças, que ela não podia, que ela não sabia o que ia fazer, né? Que ela queria contar um mito, né? Que ela queria contar o mito do Saci Pererê, né? Não, a minha filhinha, né? Tinha 8 anos. Mas pode contar um mito, por exemplo, qualquer coisa, né? Eu então vou contar o mito do Saci Pererê, a professora falou, né? E ela disse, do Jaci Jaterê? Ela falou do Saci Pererê. Aí minha filha falou, porque o Jaci Jaterê é diferente do Saci Pererê, né? Aí ela quis saber a história do Jaci Pererê, e ela contou, né? Que a história que eu contava, exagerava um pouquinho também, né? Aí, o que aconteceu? A professora pegou, convidou ela, e a professora, né, para as criancinhas lá, né? Contava, arrumou tudinho, bonitinho, com coisas indígenas e tudo, né? Contava o mito do Saci Pererê, como o nosso folclore, e a minha filha contava o mito do Jaci Jaterê, dos indígenas, né? Foi o maior sucesso das duas, né? A minha filha, cada semana, tinha dois aniversários convidaram para 2 aniversários no mínimo. Então, você vê o interesse das crianças, tanto pelo Jaci Jaterê, como pelo Saci Pererê, muito grande. Mas é bom não confundir aquilo que é mito, e é legítimo, né? E aquilo que é do nosso folclore. Tá? Que os dois são igualmente válidos, tá? Que eu falei nessa história, né? Bom, e aí então, o que acontece? O folclore do Saci Pererê, tá? Foi tão valorizado, e esse é o personagem mais conhecido por nós, né? Assim como o Boitatá, né? Tem então o dia do Saci Pererê, que é o dia 31 de outubro, bem no dia do Halloween. Foi feito de propósito, né? Por que nós vamos pegar folclore dos Estados Unidos, por exemplo, né? Se nós temos uma riqueza enorme de mitos e de monstros, vamos assim dizer, aqui no Brasil. Então foi para contrapor um pouquinho aquela coisa de cultura dos Estados Unidos para nós aqui no Brasil, tá? E foi instituído, então, pelo projeto da Lei Federal número 2.479 de 2013, faz pouco tempo, né? Os proponentes, infelizmente não conheço nenhum dos dois, né? O deputado federal Chico Alencar e a vereadora Ângelo Guadagnino, que é daqui de São José dos Campos, tá? E olha que legal o objetivo, né? Resgatar e valorizar nossas tradições e manifestações folclóricas originais. Eu adoro folclore, né? E acho que as festas, a música, as danças, e a gente fala, não, isso é coisa de antigamente, mas se você prestar bem atenção, as próprias crianças, os jovens também gostam, né? Ainda mais quem tem um pouquinho de cultura. Então, aí o quinto, aquilo que eu falei, a ó. É uma ovelha com chifres, né? Uma ovelha, tipo de ovelha que pode ser um porco do mato, um cachorro com chifres, né? E é canibal, devora pessoas, tá? Para ele que o Jaci Jaterê levava as crianças que ele roubavam, né? Todas essas figuras, né? Eu tirei do Museu Mitológico Ramon Elias. E depois vem o sexto, que é o Curupi, que é o nosso Curupira, que todo mundo sabe, né? Que seduz as mulheres, que cuida também de quem caça, das caças e tudo mais, né? E vocês podem ver que mesmo no desenho, né? Ele não está com o pé para trás, tá? Então, isso que eu quero dizer que o mito, né? É legítimo, né? Apesar que eu conhecia também o Curupira com o pé para trás, mas talvez porque eu morasse no Brasil, que eles mudam, né? Mas esse Curupi, que é a tradução dele, é o próprio Curupira, ele não tem os pés para trás, né? Porque a gente no nosso mito, né? A gente diz que o Curupira tinha o pé para trás para enganar os caçadores que queriam pegá-lo, né? Eles pensavam que ele está indo enquanto ele estava vindo e vice-versa. Né? Tem cada história bonita. Mas, que eu digo, se for para falar só do Curupira, eu gastaria todo o meu tempo que eu tenho aqui, né? E depois tem o Ixó, que é o lobisomem. Esse daqui também, como eu falei, é um mito universal. É a mesma coisa. A história do lobisomem, né? É o mesmo, aquilo que eu já contei, né? Então não tem muita variação, tanto para, só tem um nome, né? Para os indígenas é o Ixó, e
para o resto do mundo, muda o nome naturalmente, para nós é o lobisomem. Então, porque tem a mania, né? Tem muitas coisas que é igual no mundo inteiro. Aí falam, copiou o lobisomem de não sei quem, mas e os outros? Quem copiou? Que tem o lobisomem. E nós, quando os portugueses chegaram aqui, já existia o mito do lobisomem. Quer dizer, é a imaginação das pessoas antes de ter eletricidade, quando viviam no mato, de noite dependia da fase da lua, né, que nem eu falei, uma lua nova, uma lua cheia. Só na cheia mesmo, que você não imagina nada, que está sempre bem claro. Mas nas outras sempre tem uma parte que está escuro, e principalmente na lua nova, que a noite inteira é escuro. Imagina para quem não tem eletricidade, né? Então dá para imaginar muita coisa. Então, agora, muito bem, sobre astrônomo. Passou um tempão contando dos 7 monstros, que não tem nada de astronomia. Então, aí que está, essa parte que eu posso dizer que contribui mais, nessa parte, porque todos aqueles 7 monstros, que nem falei para vocês, tanto pelos indígenas, como em folclore, mesmo misturado, é bem conhecido, né? Devia ser melhor conhecido por todo mundo. Agora, o que tem que ver esses monstros com o céu? Você falou que ele está no céu. Tem o grito de Vênus das Pleiades, que eu vou contar aqui para vocês, né? Vênus, em Guarani, é Jacita Taguaçu, quer dizer, estrela grande, tá? E as Pleiades é Exu, uma espécie de vespeiro. Se você olhar com binóculo, você vai ver mais ou menos essa foto que está aqui. São 7 estrelas, muito linda, azuis, tá? É um aglomerado de estrela. E aí vem, só para falar um pouquinho das Pleiades da mitologia grega, que na mitologia grega, o que são as Pleiades? 7 jovens irmãs, tem o nome delas, né? Filhas de Atlas e Pleione, que ficam perto delas, tá? E a historinha é que Órion se apaixonou pelas Pleiades e as perseguia. E Zeus, né, o deus do Olimpo, né, transformou as Pleiades em pombas, que voaram até o céu e se transformaram em aglomerado de estrela na constelação do Touro. Bom, falei em 10 segundos uma história que você pode pegar e conversar sobre esse resumo, né, durante 2 horas, né? Agora vamos ver para nós como que ficou isso daí, tá? As Pleiades, até os indígenas representam em arte rupestre. Só para mostrar aqui, umas Pleiades resgatada por Theodor Koch-Grönberg, né, em São Felipe, no Amazonas, tá? Eu vi isso daqui, né, porque eu trabalhei. E aqui as Pleiades e Vênus, tá vendo 7 estrelas em torno de uma, aqui em Salto Caxias, Paraná, que eu mesmo resgatei, tá? Numa arte rupestre. Esse que está no meio é como se fosse Vênus. E o que significa isso? Quando Vênus passa na frente das Pleiades, quando tem uma conjunção. Isso acontece muitas vezes, tá? E, então eles viram aquela conjunção que foi sensacional, praticamente tampou as Pleiades e representaram na sua arte rupestre. Bom, e aí? Eu vou contar o mito para vocês de Vênus e Pleiades, tá? Então tem Gatupiri, Taú, Querená, os 7 monstros que eu falei, tá? O Paissumé, a Puranci e o Coen Biá, Bidiá Coen, Vênus ao amanhecer. E o Tingaçu, que é a alma de gato, tá? Angatupiri é o espírito do bem, Taú é o espírito do mal, Queraná, a deusa do sono, os 7 monstros que nós falamos até agora, que são o vespeiro, né? São as Pleiades, vamos ver como fica. O Paissumé é um sábio que ensinou os indígenas, né, a plantar, a colher, como tem tudo que é cultura. Sempre tem um que aparece lá e ensina essas coisas, né? Puranci, a irmã do Paissumé, e é chamada Mãe da Beleza. E Vênus, que é o Bidiá Coen, o Vênus ao amanhecer. O Tingaçu, como eu falei, é a mensageira. O que acontece? No início do tempo do espaço, né, eu vou resumir bem, né? Existia o espírito do bem, Angatupiri, e o espírito do mal, que é Atlas, né? Não, Atlas seria a estrela, que depois nós vamos ver, tá? E o que acontece? Nhanderu, que é nosso pai, que é Deus maior, criou esses 2 espíritos para os homens ou escolher um ou escolher outro, o livre-arbítrio, né? Que seguiu o bom ou o mau caminho, né? E o que aconteceu? Nasceu uma indiazinha, né? Chamada Queraná, que só vivia dormindo, tá?
E ela era muito bondosa e inteligente, e principalmente era muito linda. Muito linda, né? Então, o espírito do mal, ele se interessou por Keraná, e como Keraná não queria nada, não queria saber dele, né? Ele raptou a Karená, né? E aí ele teve 7 filhos monstros com a Karená. Foi o castigo que os outros deuses impuseram por ele ter feito esse ato. Tudo era castigado, né? Então, nasceram os 7 monstros, que é aqueles 7 monstros que nós vimos, tá? E daí? Aí eles viviam, esses monstros, perturbando a vida na Terra. Eles não têm maldade. Então, os índios estavam passando fome, estavam em guerra, aquelas histórias todas, né? Aí o país Sumé, que os jesuítas chamam de São Tomé, tá? O sábio, né? Teve uma ideia de acabar com os monstros, né? Aí a Poranci, a irmã dele, a mãe da beleza, né? Falou que ia participar, que ia ajudar no plano do irmão, tá? Para acabar com os monstros, tá? E o que aconteceu, então? Aí, a Poranci seduziu o Monai, tá? E o Monai, por isso que eu falo que ele tinha aspecto humano. Nesse mito ele tem um aspecto humano, tá? Feio aquela história toda, mas era humano, tá? E era um monstro, né? E seduziu o Monai e marcaram o casamento, tá? Dentro de uma gruta. E qual que era o plano? Poranci, né, embebedou todos os índios, que ia casar com o Monai, embebedou todos eles, e quando eles estavam bêbados, eles iam trancar a caverna, ela ia fugir, iam trancar a caverna e pôr fogo em todo mundo, tá? Só que o Monai, ele percebeu o golpe, né? E aí segurou a Poranci. Tá? O Tingaçu tinha avisado que eles já estavam bêbados. Esse que é o papel do Tingaçu. O fofoqueiro, né? Foi avisar os indígenas e o país Sumé que os índios já estavam tudo bêbados. Quando eles foram que a Poranci ia sair, prenderam ela dentro da caverna. O Monai prendeu, né? Aí ele implorou, como não adiantava mesmo, que eles pusessem fogo de verdade na caverna. E puseram fogo. E ficou 7 dias, olha o número 7, como eu repete, tinha 7 monstros, né? 7 dias e 7 noites, aquilo lá pegando fogo. E o que aconteceu? Os monstros morreram e saíram em forma de fumaça. Olha, é aí que tem o castigo e tem a recompensa. Aqueles monstros saíram em forma de fumaça e foram no céu e formaram as Pleiades. Tá? E a Poranci também morreu e foi e formou a Vênus, que é o planeta, né? O Coimbijá, é a estrela d'alva, né? Que mostra para os índios onde que o sol vai nascer, porque sempre está perto do sol, né? Para eles seguirem viagem antes de amanhecer, principalmente quando faz muito calor, né? E aí o que aconteceu? Deixa eu ver só no meu próprio slide, se tem continuação, eu falo tudo aqui. Tá. E o que aconteceu, então? A Keraná, embora ela tivesse 7 filhos monstros, é uma mãe, né? Gostava muito dos filhos. E ela subiu numa montanha e ficou tão triste que ela morreu. Aí ela se transformou numa estrela que se chama Pleione, que fica perto das Pleiades. Tá? Lá naquele mito nós vimos que Pleione era a mãe das Pleiades. Tá? Por isso que eu faço ocidental. Keraná é Pleione. Né? E daí, o que aconteceu com o Taú? O Taú, apesar de monstro tudo, ele amava muito Keraná e os filhos. E olha que bonito, né? Aí ele não queria, ele era no espírito do mal e tudo, mas ele era eterno. Ele não queria mais viver. Aí ele implorou para os deuses também acabarem com a vida dele, né? Aí os deuses ficaram com pena. O Taú morreu e se transformou em Atlas, outra estrela que fica perto das Pleiades e principalmente perto de Pleione. Tá? Isso aí está tudo muito bonito, mas tal e qual, não estou muito convencido. Então eu vou mostrar para vocês o que acontece. Olha aqui, ó. Olha aqui como que ficou, né? O Tejujaguá era o primeiro filho. Ficou no lugar de Alcione, que é o mais brilhante, ó. E depois vai diminuindo sempre o brilho, tá? Omboitui, que era o segundo, virou Electra. Electra, que está aqui, o segundo mais brilhante. Depois o Monai transformou em Maia. Está aqui Monai. Curupi é o Celiano, é o 5, está aqui.
Hoje é Taygete, o 6, está aqui, tudo na ordem de brilho, hein? Oixó é Asterope, o 7, e Caraná é Pleione, é o 8, olha aqui, ó, e Itaú é Atlas, o pai. Então, os pais, o pai e a mãe cuidando dos seus filhos. Né? Muito bonito. Mas o que é mais interessante é, você pode inventar tudo isso, professor, não sei o que lá. Bom, em primeiro lugar, a ordem que eu passei para vocês é a ordem de brilho das Pleiades. E outra coisa que e é tudo 7, né? E quem que é o 7º filho? O Oixó, o lobisomem. E tem aquele mito que todo mundo fala, né? Que geralmente o 7º filho se quem tem 7 filhos, a tendência dele é de ser um lobisomem. Lá, fica até meio na brincadeira, mas isso tudo vem desse tipo de mito. Então, eu quis mostrar para vocês, olha, esse mito, um dos mitos mais lindos, porque tem a mitologia grega que é mito bonito, né? Mas na nossa mitologia indígena também temos esses mitos, e eu poderia falar só do mito da origem das Vênus e das Pleiades para você, como os índios fazem durante uma noite inteira à beira de uma fogueira, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, não sei se passei um pouquinho do horário, mas era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado para vocês.